Meu amigo, vou colocar o vídeo agora do debate do professor Sabino com Tassos Licurgo. Para você não perder nenhum detalhe, já compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e segue nós aí, hein, em todas as plataformas, o wellingtonqs.oficial. Sem demora, veja, assista o vídeo e veja esse grande debate que eu vou colocar para você, os melhores momentos. E para você ver ele completo, é só puxar aí Professor Sabino e Tassos Licurgo. Mas eu vou colocar para vocês os melhores momentos com o Professor Sabino e Tassos Licurgo. Já segue nós, wellingtonqs.oficial. Vamos assistir o vídeo. Vamos lá. Segue nós em todas as plataformas, wellingtonqs.oficial. Vamos lá? Assista aí os melhores momentos do debate de Professor Sabino com Tassos Licurgo. Porque para bater de frente comigo, não adianta usar de achismo que eu vou pegar, fé e crença que eu vou pegar, e sair pela tangente, porque eu também vou pegar. E foi justamente isso que aconteceu. Só que ontem correu de fazer uso da Bíblia para provar que o Deus bíblico existe. Eu não vou debater filosofia porque eu não sou filósofo, não estudei filosofia. Ter noção da filosofia é uma coisa. A minha especialização é hermenêutica e exegese. Se alguém quiser debater comigo dentro da hermenêutica da exegese, estou aqui disponível. Tá? Qualquer ser humano eu enfrento. A minha postura qual é? Eu debato no campo qual conheço. Eu não vou debater com advogado, não vou debater com médico. Eu não estudei medicina, eu não estudei direito, eu não estudei filosofia. Eu estudei teologia e me especializei em hermenêutica e exegese. Só o primeiro ponto, que já foi logo de início, a primeira confusão. Olha só o que aconteceu. O Deus infinito tem que ser único. Aí eu pergunto, pastor Tassos, Jesus é o quê? É Deus? Se ele é Deus, ele é infinito. E como pode o Pai ser infinito e ser único? Se o Filho também diz ser Deus, é infinito, também tem que ser único. Vocês estão entendendo agora o balaio de gato que aconteceu? Vamos à fala dele. Uma coisa se distingue da outra porque uma tem limitações que a outra não tem. Duas coisas infinitas ou dois seres infinitos não podem ser indistinguíveis entre si, portanto só pode haver um Deus. A maneira de um ser se distinguir de outro é que um tem limitações que o outro não tem. Dois seres infinitos seriam indistinguíveis entre si. Como são indistinguíveis entre si, não pode haver dois seres, só pode haver um ser. Por isso que Deus só existe um. Logo, então, Jesus para você não é Deus, então? É outra pergunta. Em cima de Deus existe. Se você coloca que Jesus é Deus, você acabou de trazer, tecer um comentário. Não pode haver divisão, tem que existir um só. Eu lhe pergunto, Jesus é Deus? Deus existe? Essa é uma pergunta de teologia, não é Vocês estão entendendo agora? Isso é uma pergunta de teologia. Mas o debate, ele é cristão, você é pastor, Tassos. Você defende a inerrância bíblica. Você viu que o argumento dele contraria com aquilo que ele diz defender, que é a própria Bíblia? Uma simples pergunta fiz para ele. Dentro do argumento filosófico dele, Deus é um. E onde fica Jesus na história, então? Continuo, senhores. Continuo. Diante de um pastor, eu não entendi foi nada. Vamos lá? Continuo. Pergunta da existência de Deus. Mas se você quiser, a Trindade não nega a unicidade de Deus. Mas isso é uma pergunta de teologia. Ok. Só que por ele ser cristão, eu ainda perguntei, o senhor acredita no Deus bíblico? Sim. O teu Deus que existe para você é o Deus da Bíblia? É. Aí quando eu uso a Bíblia para contra-argumentar a primeira posição dele, já falo que não pode usar a Bíblia. Você está dizendo que existe um único Deus? E que esse Deus criou todas as coisas. Eu perguntei de que forma? A ele, do nada. Aí eu falei, com base em fundamento no quê? Aí ele lá em Gênesis 1:1, o verbo bara. Olha o que aconteceu.
Vou pegar esse ponto aqui, senhores. Vou pegar esse ponto aqui. Olha o que aconteceu, quer ver? Não me explicou o porquê disso, porque segundo o Evangelho de João vai colocar dois. Tá o Pai e tá o Filho, Deus e Jesus. Isso é Evangelho. Você não me responde, mas tudo bem. Agora eu lhe pergunto, já que você está falando que só existe um Deus, e vocês estão falando de questões criativas e do nada, qual base bíblica você utiliza para dizer que Deus criou o universo do nada? Estou usando base cosmológica, não estou usando a Bíblia. Mas qual a base bíblica qual você faz uso? Vocês viram agora? Estou usando base cosmológica e não a Bíblia. E a Bíblia vai lhe dar a respeito da criação do universo para provar que Deus existe com base no quê? Em Gênesis 1, vai tratar com o quê? Não é a cosmologia. Ele é pastor, ele é cristão. Agora eu vou forçá-lo. Vou conduzi-lo aonde eu quero, que é para dentro da Bíblia. Olha o que vai acontecer. Agora que as pessoas acreditam. Aí o que ele faz? Não, mas esse não é o tema. É o tema, sim senhor, porque eu estava falando a respeito da criação. E um pastor cristão tem que defender a Bíblia, o Deus bíblico, que ele criou o universo. E criou de que forma o universo? De que forma? Do nada, com base em quê? No texto bíblico. Ou é um pastor ateu? É isso que eu quero entender. Tem alguns debatedores. Vamos ver o que acontece? Por isso que eu estou levando ele para a minha área de Bíblia, que ele é teólogo também. Por isso que eu perguntei agora do Bara. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi uma parte, o qual você diz, e você afirmou categoricamente. O verbo Bará, terceiro, da terceira pessoa, do singular, do tempo perfeito, do tronco carro, que é voz ativa, significa criar algo do nada. Isso você afirmou, que eu ouvi num vídeo seu. Ele não quer que eu use a Bíblia. Eu falei, mas o debate é o Deus bíblico? Você está dizendo que ele existe porque criou o universo. Com base em quê? Você falou que foi do nada. Com base em quê? Aí você usou Gênesis. Se ele usou o Gênesis, por que eu não posso usar o Gênesis? Ele citou o Gênesis 1:1, porque agora, na minha contra-argumentação, eu não posso usar a Bíblia. Entende agora, gente? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Um pinga é letra. Olha o que vai acontecer agora. Preste atenção. Ó, o que vai acontecer. Quer ver? Eu vou mandar colocar um texto lá no telão que usa o verbo bara por 3 vezes. O verbo bara por 3 vezes. E vamos ver se o verbo bara significa fazer algo do nada. Preste atenção. Como você falou que a maioria concorda, dá para ampliar um pouquinho? Vamos lá, nós temos 3 verbos aí, do verbo bara, do tronco car, terceira pessoa, do masculino singular, do tempo perfeito. Tirando o primeiro verbo ali, que nós temos um verbo conversivo ali. Aí eu pergunto, e criou Deus o homem à sua imagem, mas Deus criou homem, macho e fêmea, eu pergunto, Deus criou o homem do nada? Usando o verbo bara por 3 vezes no texto? E aí? Pode me explicar aí? E aí? E aí? Estão entendendo agora? Ficou claro para você agora, professor? Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E o verbo criar é o verbo bara, eu pergunto. Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, do nada? Ou Deus criou o homem do pó da terra? E agora? Como que me explica agora? O verbo bara dizer que significa criar algo do nada, quando esse verbo é usado por 3 vezes em Gênesis 1:27, eu pergunto, Deus criou o homem do nada? Deus criou então o homem, a imagem e semelhança de Deus. Eu pergunto, Deus é o nada? A imagem e a semelhança de Deus é o nada também? Imagem e semelhança daquilo que existe. Olha o genitivo. Imagem e semelhança de Deus. De Deus. Algo pertencente a alguém. Logo, imagem e semelhança de Deus não pode ser um nada qual Deus criou um macho e fêmea. É o mesmo verbo. E agora? Quem é que me refuta agora? Vai? Usa o verbo bara para dizer para mim que é criar algo do nada. Vai? É isso que eu ia fazer com ele. E o que aconteceu? Quando ele pressentiu, olha o que ele faz agora. Essa é a pergunta para mim? Isso não faz parte do tema. A criação, Okay, tá isso não bom, faz parte do obrigado. tema. Nós não estamos falando sobre isso. Eu sei que no capítulo 1 de Gênesis há 3 situações de aparecimento do verbo bara, um 21 e um 27. Nós podemos marcar outro debate se o senhor quiser conversar sobre isso. Ficou claro novamente? Ficou claro novamente? Ele sai pela tangente. Sabe quando vai acontecer um debate teológico, eu e ele? Nunca, senhores, nunca.
Nunca. Assim como não acontecerá um debate, eu com Rodrigo Silva, César Cavalcante, esquece isso. Esquece. Esquece. Pode acontecer com pessoas que se acham, que sabem de alguma coisa de exegese hermenêutica, que se acham, que pensam que sabem alguma coisa. Porque na hora de pegar pra capar, a tete, já falei, ao vivo é outros 500. Ao vivo é outros 500. Tete a tete. E quem quiser adquirir essa promoção dos meus 10 livros, aqui ó, Manual de Exegese, Jesus nasceu de uma virgem, e se Jesus não ressuscitou, o inferno existe, sobre o tetragrama, o Deus da Bíblia, Jesus voltará, uma análise apenas de Mateus 24, como surgiu o Novo Testamento, a farsa do dízimo, Satanás, verdade ou mito e Em Busca da Origem dos Gênesis. Essas minhas 10 obras, presente para vocês, que é o mês do meu aniversário, dia 22 de julho, agora. Essas minhas 10 obras, se vocês comprarem separadamente, vai sair por R$ 1.650. Estou fazendo a promoção por apenas R$ 800. Como que faz, professor? Só entrar em contato comigo, tá aí meu WhatsApp aí, tá? 996937519. Professor, eu quero parcelar no cartão. Dá. Entre em contato comigo, tá bom? Ficou claro aí? Fala, gente boa, boa tarde para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Bom, gente, estou iniciando essa live um pouco mais cedo. Hoje vou estar participando de outro podcast e depois estará disponível aí no meu canal de cortes. Depois vocês vão lá, cortes com o professor Fábio Sabino, tá, gente? Fiquem à vontade, sem problema algum. Bom, hoje eu venho tecer um comentário a respeito do que ocorreu ontem no debate com Tasso Licurgo, que junto com o chileno, e houve problemas graves, porque o assunto de ontem, primeiro que quando eu perguntei do tema, eu perguntei se o tema seria bíblico. E aí recebi a resposta da produção que o tema seria bíblico. Eu só não vou provar aqui para não ficar uma situação meio constrangente, tá? Mas foi o que aconteceu. Quando foi sugerido o tema, tratar a respeito Deus existe. Bom, vindo de um pastor, alguém que defende a inerrância bíblica, a inspiração bíblica, a preservação bíblica, diante de um pastor cristão, logo, para defender a existência de Deus, tem que ser do Deus bíblico. O que acontece, gente? Todo mundo aqui sabe que eu não procuro debater assuntos que não são da minha alçada. Eu não procuro debater medicina se eu não conheço. Direito, se eu não conheço. Filosofia, se eu não conheço. Biologia, se eu não conheço. Nesse quesito, eu sou uma pessoa muito segura. Para algumas pessoas idiotas, acham que por ter um título de professor tem que saber de tudo. Me desculpa. Quem acredita assim é uma pessoa idiota, é uma pessoa carente de informação e de cultura também. Eu sou um profissional da exegese. E me desculpa. E para aquilo que eu faço, eu sou muito bom nisso. E o que aconteceu ontem foi justamente isso. Para debater comigo, tete a tete, ao vivo, tem que conhecer muito mais do que eu. Não é apenas conhecer muito mais do que eu, não. Tem que ter fundamentos melhores do que o meu. E eu sei que tem muitas pessoas que têm dor de cotovelo a respeito disso. Porque para bater de frente comigo, não adianta usar de achismo que eu vou pegar. Fé e crença que eu vou pegar. E sair pela tangente, porque eu também vou pegar. E foi justamente isso que aconteceu. Quando o tema foi Deus existe, tudo bem, Deus existe. Mas o que acontece? Não, mas não é da Bíblia, nós não vamos falar da Bíblia. Aí eu parei assim, peraí. Eu estou debatendo com um pastor cristão que ele tornou-se em evidência diante de ter debatido, vou colocar, a possibilidade de 25 ateus, eu vi só um pedacinho. Com os 25 ateus, ele fez uso da Bíblia que eu vi muito bem isso. Só que ontem correu de fazer uso da Bíblia para provar que o Deus bíblico existe.
Só que em nenhum momento ele quis fazer uso disso. Por quê? Não preciso nem falar, né? Quem assistiu o debate de ontem soube o porquê. Vou colocar apenas um pedacinho aqui, gente. Como eu disse, estou antecipando a live, fazendo apenas um comentário do que ocorreu ontem, para as pessoas compreenderem que eu só debato aquilo qual eu conheço. Eu não vou debater filosofia porque eu não sou filósofo, não estudei filosofia. Ter noção da filosofia é uma coisa. A minha especialização é hermenêutica e exegese. Se alguém quiser debater comigo dentro da hermenêutica, da exegese, estou aqui disponível. Tá? Qualquer ser humano eu enfrento. Se alguém quiser entrar aqui, o link está fixado aí no chat, se me fala a memória. Está fixado? Eu acho que está. Depois vocês dão uma olhadinha aí, mas eu acho que o link eu fixei aí no chat. Quem quiser entrar ao vivo para comentar a respeito do debate, fique à vontade. Está fixado. Tá fixado. Se alguém quiser entrar, fique à vontade, tá? Deixa eu ver o comentário de alguns aqui, dar uma boa tarde. Washington, boa tarde, mestre. Se eu fosse o senhor, nunca mais voltaria. Não, gente, não é isso aí não. Eu não me preocupo com isso não, eu sou homem, pelo amor, eu sou profissional. Que é isso? Não, eu não me preocupo com essas prerrogativas, entendeu? Valeu, professor. Gil Rodrigues, boa tarde. Tarsus correu. Gil Rodrigues, bom almoço para gerar. Então, ainda vamos sair, ainda, viu? Boa tarde. O Cinete, boa tarde também. Gil Rodrigues, não entendi aquele pastor. Falar se Deus existe tem que... Então, por isso que eu estou dizendo. Se trata de um pastor cristão, no mínimo era fazer uso da Bíblia para provar, até mesmo para os fiéis dele, para os membros da igreja dele. Porque o cristão ele faz uso da Bíblia, de tudo que aqui está escrito, de promessas, de profecias e tantas outras coisas, por acreditar que isso aqui é a palavra de Deus. E que Deus se revela por intermédio disso aqui. É isso que eu não entendi ontem. Ele foi falar a respeito da origem, da vida, do universo, disso, daquilo, mas filosoficamente. Aí foi um momento que eu tive que me expressar, que eu não sou ateu. Depois eu vou fazer um react a respeito disso, de um vídeo que ele pegou descontextualizado. Depois farei isso, não hoje. E aí ficou complicado. Hoje aconteceu o debate, foi ontem, minha amiga. É só acompanhar meu canal aqui. Fala, Alexandre. Sim, fugiu, infelizmente. Infelizmente. Fala, Jorge, primeira vez que vejo um pastor fugir de debate bíblico. Então, é a Bíblia. Ai, é fácil não, viu? Sim, Janeide, é isso que eu vou explicar aqui para os senhores entenderem. Mesmo assim, vou colocar só um ponto aqui, gente, que eu tenho um podcast hoje, só para vocês entenderem. E aí tem gente falando, o Sabino ficou nos bastidores. Lógico que eu vou ficar nos bastidores, eu não sou filósofo, gente. Isso chama-se humildade. Sabe o que é humildade? É a pessoa se colocar no seu devido lugar quando a pessoa não tem um conteúdo, não tem um conhecimento de tal área. Agora, quem tira sarro são pessoas orgulhosas, soberbas, que acham que conhecem tudo. Infelizmente é assim. Então, a minha postura qual é? Eu debato no campo qual conheço. Eu não vou debater com advogado, não vou debater com médico. Eu não estudei medicina, eu não estudei direito, eu não estudei filosofia. Eu estudei teologia e me especializei em hermenêutica e exegese. Agora, quer debater hermenêutica dentro do direito? Eu posso debater. É hermenêutica, é interpretação de texto. Tá? Aí eu consigo. Só pegar o vadimeco aqui eu consigo. Porque hermenêutica é hermenêutica. Então algumas pessoas não entenderam. Por que o Sabino não está participando? Porque eles levaram para o campo filosófico. Aí eu deixei quem? O Tassos e o chileno. Deixei os dois debaterem lá. E aí até que o Júnior, né, que é o que fez a transmissão lá do Redcast, fez a apresentação, e aí ele tentou me inserir no meio. Aí quando eu tentei adentrar ao assunto fazendo uso da Bíblia, infelizmente o pastor Tassos, ele não quis. Ele falou que não se tratava daquilo. Vou colocar um ponto aqui para vocês entenderem. Só o primeiro ponto, que já foi logo de início, a primeira confusão. Olha só o que aconteceu. Vou compartilhar com vocês aí. Não sei se o áudio vai sair, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui, tá aqui o podcast, né, do Redcast, já com quase 30 mil visualizações.
esse ponto aqui que eu achei interessante. Se sair o áudio, vocês me avisem aí que eu vou voltar aqui, tá? Se você não for Deus, você limita Deus. Você é um mero ser finito. Sai o áudio aí, gente? Só me responda aí, por favor. Só quero saber se saiu o áudio ou não. Se saiu, vocês me avisem, porque aí eu volto aqui no ponto qual eu quero lidar aqui hoje. Fala, saiu, professor, tá tranquilo aí, saiu. Aí, beleza, aí eu retomo aqui. Sim, perfeito, beleza, obrigado. Saiu o áudio, é o que importa. Então, vou colocar aqui o ponto, meu primeiro ponto, que aí eu tentei pedir, então, uma questão para ele, se ele acreditava na existência de um porquê que ele acreditava na existência de um único Deus, e não de vários deuses. Olha a pergunta que eu fiz. Existe apenas um Deus ou vários deuses? Aí ele vai explicar filosoficamente que só existe um. Aí, por ele ser pastor, o que eu fiz? Contrariando ele, falei, então o senhor está equivocado. Porque se o senhor é um pastor cristão, o senhor tem que acreditar que Jesus também é Deus. Aí não é um, é dois. Aí eu fiz uso do Evangelho de João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, com preposição, e o verbo era Deus. Aí o que ele faz? Ele se cala, porque eu fiz uso da Bíblia para o pastor dizendo que o conceito filosófico dele, dentro da própria Bíblia, o qual ele defende, ele estava equivocado. Quando ele viu a primeira argumentação, o que se faz? Perna para quem tem. Não posso deixar o Sabino fazer uso da Bíblia, senão ele vai acabar comigo. Mais ou menos isso. Olha o ponto. Vamos lá? Olha o que aconteceu. Esse é o ponto aqui, ó. Ainda tem gente que fala que eu não conheço nada de Bíblia. Imagina se eu conhecesse, né? Tá aqui. Sem pesquisar minha pessoa, ninguém me pesquisou qual o tema. Não, agora deixa eu terminar. Sugeriu o seu nome, né? Ninguém passou para mim qual seria o tema. Todo mundo perguntou, professor, qual o tema? Eu falei, não sei. Sei que o tema é bíblico. Agora o professor está dizendo que o Deus existe, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E agora? Onde que eu fico nessa história agora? A minha participação. Quer posicionar? Agora, não. Acredita? Não é questão do que eu acredito. Mas não é exatamente eu posso isso que eu tô colocar, dizendo. então, vamos lá. Por que existe um único Deus, não possa existir vários? Porque o Deus infinito tem que ser único. Porque doa. Opa! Porque o Deus infinito tem que ser único. Ouviram isso? O Deus infinito tem que ser único. Aí eu pergunto, pastor Tarsos, Jesus é o quê? É Deus? Se ele é Deus, ele é infinito. E como pode o Pai ser infinito, ser único? Se o Filho também diz ser Deus, é infinito, também tem que ser único. Vocês estão entendendo agora o balaio de gato que aconteceu? Continuo aqui, continuo. Vamos lá, vamos à fala dele. Uma coisa se distingue da outra porque uma tem limitações que a outra não tem. Duas coisas infinitas ou dois seres infinitos não podem ser indistinguíveis entre si, portanto só pode haver um Deus. A maneira de um ser se distinguir de outro é que um tem limitações que o outro não tem. Dois seres infinitos seriam indistinguíveis entre si. Como são indistinguíveis entre si, não pode haver dois seres, só pode haver um ser. Por isso que Deus só existe um. Logo, então, Jesus para você não é Deus, então? É outra pergunta. Em cima de Deus existe. Se você coloca que Jesus é Deus, você acabou de trazer, tecer um comentário. Não pode haver divisão, tem que existir um só. Eu lhe pergunto, Jesus é Deus? Deus existe? Essa é uma pergunta de teologia, não é Vocês estão entendendo agora? Isso é uma pergunta de teologia. Mas o debate, ele é cristão, você é pastor, Tarsos. Você defende a inerrância bíblica. Você viu que o argumento dele contraria com aquilo que ele diz defender, que é a própria Bíblia? Uma simples pergunta fiz para ele. Dentro do argumento filosófico dele, Deus é um. E onde fica Jesus na história, então? Continuo, senhores. Continuo. É difícil de entender. Aí o que ele vai fazer? Ele vai chegar a dizer, não, mas aí é outro tema. Aí eu parei, não estou entendendo mais nada. Diante de um pastor, eu não entendi foi nada. Vamos lá, continuo.
pergunta da existência de Deus. Vamos Mas lá. se você quiser, a Trindade não nega a unicidade de Deus. Mas isso é uma pergunta de teologia, Ok. não é pergunta sobre a existência Bom, de Deus. e eu sou Agora, teólogo. se o Senhor convidou alguém... Entendi, tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Calma, gente, calma. Vocês viram aí? Aí o que vai acontecer? Agora ele vai chegar pro Júnior, aí vai desconstruir. Aí acabou minha participação, praticamente acabou. Eu não tinha que mais participar de nada ali. Por quê? Porque ele leva para sair pela tangente, ele leva para o campo filosófico. Eu já falei, eu não sou filósofo, gente. Eu não vou discutir filosofia porque não é minha área. Só que por ele ser cristão, eu ainda perguntei, o senhor acredita no Deus bíblico? Sim. O teu Deus que existe para você é o Deus da Bíblia? É. Aí quando eu uso a Bíblia para contra-argumentar a primeira posição dele, já falo que não pode usar a Bíblia. É isso que eu quero entender com alguns debatedores. É igual aqueles malabaristas que acham que refutar alguém é citar um monte de versículo, tudo descontextualizado. Aí tem um outro ponto que não vai dar para entrar aqui hoje, que aí eu esperei ele fazer o argumento dele, da criação, porque Deus criou, aí ele está falando com o chileno, aí eu fiz uma outra pergunta. Falei, pastor, uma outra perguntinha para o senhor. O Deus o qual o senhor está dizendo aí, que ele criou o universo, isso, aquilo, ele criou isso aí de que forma? Como que surgiu o tempo, isso, aquilo? Aí ele falou, do nada. Eu vou pegar esse pedacinho aqui para vocês. Olha só o que eu ia provar, porque quando ele fez o debate com os 25 ateus, eu assisti só um pedacinho, eu vi que ele fez uso da Bíblia. Aí depois eu argumentei. O senhor debateu com 25 ateus, fez uso da Bíblia. E por que hoje não quer fazer uso da Bíblia? Mas tudo bem. Mas me responde uma coisa. Você está dizendo que existe um único Deus? E que esse Deus criou todas as coisas. Eu perguntei de que forma? A ele, do nada. Aí eu falei, com base em fundamento no quê? Aí ele, lá em Gênesis 1:1, o verbo bara. Olha o que aconteceu. Vou pegar esse ponto aqui, senhores. Vou pegar esse ponto aqui. Olha o que aconteceu. Quer ver? Preste atenção que eu vou voltar aqui. Eu estou achando ponto aqui, gente. Espera aí. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui, que eu pego pesado, gente. Não tem jeito não, eu pego pesado. Não tem como. Tem que pegar pesado. Vamos lá? Escutem. Fizeram. Olha, Se só desde que seja com base no tema. Nós não vamos debater fora do tema. Todo debate tem tema. Ô, Deus Ô, existe. Professor, mas aí... Vai ficar difícil assim. Ele fala, eu não falo. vou tirar Acho tempo, só que vou o senhor tirar teria que ser um Não, pouco não, mais daqui, pronto. flexível, É isso. já que não informaram pra gente o tema. Eu vim também de peito aberto, com o maior prazer. Então, infelizmente, mas- infelizmente, a produção não informou os debatedores qual era o tema. Eu não estou sabendo disso. Pra mim também não me informaram. Então, né? infelizmente, assim, nós então- devemos marcar um outro debate. Mas Peraí, aí, eu eu formando acho que o debate- senhor seja um pouco mais flexível pra gente poder conversar. eu, Porque senão... eu converso no tema do Eu só debate. falo 1 minuto aqui, não falo mais. No difícil. tema do debate. Não, sim, eu quero Vamos- passar a palavra para o professor Sabino para falar sobre Então, a vamos questão lá. da existência de Deus. Vamos lá, a questão. Deus existe? Fiz uma pergunta bíblica que existiam vários. O professor colocou que existe um. Os evangelhos de João, por isso que eu citei, ele é pastor, ele é cristão, é teólogo, etc e tal. Não me explicou o porquê disso, porque segundo o evangelho de João vai colocar 2. Tá o pai e tá o filho, Deus e Jesus. Isso é evangelho. Você não me responde, mas tudo bem. Agora eu lhe pergunto, já que você está falando que só existe um Deus, e vocês estão falando de questões criativas e do nada, qual base bíblica você utiliza para dizer que Deus criou o universo do nada? Estou usando base cosmológica, não estou usando a Bíblia. Mas qual a base bíblica com qual você faz uso? Vocês viram agora? Estou usando base cosmológica e não a Bíblia. E a Bíblia vai lhe dar a respeito da criação do universo para provar que Deus existe com base no quê? Em Gênesis 1, vai tratar com o quê? Não é a cosmologia. Ele, em todo momento, ele não queria entrar no conceito bíblico. Agora que ele vai entrar, que eu estou forçando, é isso que eu estou fazendo. Ele é pastor, ele é cristão. Agora eu vou forçá-lo. Vou conduzi-lo aonde eu quero, que é para dentro da Bíblia. Olha o que vai acontecer. A hora que eu vou conduzi-lo novamente para dentro da Bíblia. E ele tentando correr, quer ver? Olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso daqui, ó. Vou compartilhar novamente.
Ô, pastor Tasso, faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Gostei do senhor, mas desse jeito tá meio difícil. Vamos lá? Você disse que Deus criou algo do nada. Bom, existem interpretações diversas. Existe uma banda interpretativa nas escrituras para dizer que ela já é condizente com o que diz a cosmologia contemporânea. O criador da teoria do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. O senhor sabia disso? Sim, sabia. Foi um padre o criador da teoria do Big Bang. Aí vai rolando, vai O rolando, vai Big rolando. Bang é, na história do cristianismo, a rendição da ciência à Não, vou teologia. deixar. Então, o padre que criou o Big Bang e grandes intelectuais posteriores identificam nas escrituras um respaldo direto com o que diz a cosmologia Qual contemporânea. referência? O Gênesis 1.1, que Diz o que lá? há alguns que discordam disso em relação ao verbo do uso bará, mas a maioria das pessoas concordam. Mas, mais uma vez, dizer que esse respaldo da existência de Deus está ou não nas escrituras já é pressupor que Deus existe e saber se ele está ou não na Bíblia. Então, já está vencido aqui a questão. Se você for dizer, por exemplo, que o verbo bará não quer dizer ex nihilo, criar a partir. Aí entra a questão. Ele pegou o verbo bara, lá do Gênesis, Bereshit bara Elohim it hashamayim vit haaretz. Ele pegou o verbo bara e ele coloca que o verbo bara significa criar do nada. Ex nihilo em latim. É que não houve tempo. Só que quando ele debateu com os 25 ateus, ele foi incisivo no verbo bara, que significa isso mesmo. Já na minha frente, ele já mudou um pouco o diálogo dele. E aí eu lhe perguntaria, qual o léxico que diz que o verbo bara significa criar algo do nada? Louis de Correlé-Baumgartner diz isso. Gesenius diz isso. Bright diz isso. William Holiday diz isso. Se você pegar 16 léxicos e apenas um em cima de 6, eu queria saber onde. Mas vamos colocar que sim, que é a ideia dele, vamos colocar que sim. Aí vocês verão o que eu propus. Se significa algo do nada, vemos o que acontece. Quer ver? Vou dar continuidade e veremos o que aconteceu. Aí ele vai correr da Bíblia de novo. Vamos lá. Olha o que aconteceu. Aconteceu isso aqui, ó. A partir do nada, fica à vontade. Tem várias pessoas que pensam assim, mas isso não tem a ver com o tema do nosso debate. Várias pessoas pensam assim. Então, em todo momento, quando faz uso da Bíblia, ele coloca as pessoas. Mas com os ateus, ele colocou, sim, que ele acreditava que o verbo bara significa isso. Criar algo do nada. Só que agora aqui, não. Agora aqui, as pessoas acreditam. Aí o que ele faz? Não, mas esse não é o tema. É o tema, sim, senhor, porque eu estava falando a respeito da criação. E um pastor cristão tem que defender a Bíblia, o Deus bíblico, que ele criou o universo. E criou de que forma o universo? De que forma? Do nada, com base em quê? No texto bíblico. Ou é um pastor ateu? É isso que eu quero entender. Tem alguns debatedores. Vamos ver o que acontece? Vamos lá? Olha o que vai acontecer. Ai, ai. O tema do nosso debate é se Deus existe ou não. Então nós falamos aqui do argumento cosmológico. Ainda há o argumento da origem da vida, o argumento do ajuste fino do Você não universo, concorda com o nenhum desses argumento da argumentos? moralidade Eu não lido com e isso. outros Eu argumentos não sou especialista de Há filosofia. vários argumentos, Só fazer inclusive uma da moralidade, é um O argumento que adianta eu importante. discordar ou concordar se eu não tenho a capacidade intelectual filosófica para isso? Intelectualmente Entende? falando. Gente, vocês viram aqui o que eu respondi? Vocês ouviram o que eu falei aqui para o Júnior? Eu não tenho capacidade filosófica para debater o assunto filosófico. Sabe o que chama isso aí, essa palavra? Chama-se humildade. É o nome que se dá a isso. Só que para pessoas leigas que se dizem ser alguma coisa, não sabem o que é humildade, são arrogantes. Entenderam a diferença agora do verdadeiro profissional? O verdadeiro profissional, ele caminha na área o qual ele é profissional. O qual ele conhece, domina e sabe. E é por isso que o camarada sai pela tangente, porque ele sabe em qual área eu sou profissional. Isso chama-se estratégia. Foi isso que ele fez. Ele criou a estratégia de não entrar em nenhum momento no contexto bíblico. Fica na filosofia. E eu não lido com a China. Por que eu não quero filosofia? Porque você constrói o que você quer. O seu pensamento cria o que você quer. Com base em qual fundamento? Nenhum.
Depende do ramo da filosofia, né? Então, quando eu reconheço a minha limitação filosófica, isso chama-se o quê? Humildade, senhores. Só que tem um monte de profissional que não tem humildade nenhuma para reconhecer aquilo que ele não é capaz, aquilo que ele não domina. Tem um monte por aí. Tá assim, ó. Ó, tá assim, ó. Mas vamos ver o que vai acontecer? Que aí ele vai falar, e eu quero que a respeito do verbo bara. Ah, só que ele correu de novo. Correu de novo da Bíblia. Isso que me admirou. Vamos lá? Eu sou um professor muito seguro na área. Qual é o seu especialista, amigo? Você está procurando uma Vou passar a pós-graduação com propaganda. conclusão Vira aí em tempo minha sala. recorde? A Líbano facilita isso Eu para já ouvi você. por causa Isso disso. porque Vamos lá? Entende agora? Entendi. Por isso que eu estou levando ele para minha área de Bíblia, que ele é teólogo também. Por isso que eu perguntei agora do Bara. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi uma parte, o qual você diz, e você afirmou categoricamente. O verbo bará, terceiro, da terceira pessoa, do singular, do tempo perfeito, do tronco cargo, que é voz ativa, significa criar algo do nada. Isso você afirmou, que eu ouvi num vídeo seu. E eu queria colocar só o texto aí para mim, por favor. Por isso que eu falo, eu prefiro da Professor- Bíblia, que é minha área, eu sou minha especialista nisso. Eu né? acho que assim, com todo respeito, né? Pode falar. Eu acho que a gente tem que. Tem problema da gente Não, pausar? não. O que nós temos que fazer é nos manter no tema. Não, sim, eu falei, Eu não tô saindo do tema. Aqui. Vocês falam que Deus existe. Por que ele existe? Ele existe porque ele criou alguma coisa. Criou de onde? Do nada. Aí eu falei, tem base bíblica para isso? Você usou o texto de Gênesis 1. Isso. É isso que eu quero. Coloca o texto para mim no telão, por favor. Ficou claro aí, gente? Ou ainda não? Ou ainda não? Ele não quer que eu use a Bíblia. Eu falei, mas o debate é o Deus bíblico? Você está dizendo que ele existe porque criou o universo. Com base em quê? Você falou que foi do nada. Com base em quê? Aí você usou Gênesis. Se ele usou o Gênesis, por que eu não posso usar o Gênesis? Ele citou o Gênesis 1:1, porque agora, na minha contra-argumentação, eu não posso usar a Bíblia. Entende agora, gente? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Um pinga é letra. Não, professor Júnior Salles, não é fazer algo do nada. Calma, você vai entender agora. Vamos colocar que sim, professor Júnior Salles, vamos colocar que sim, ok? Eu digo que não significa isso, fazer algo do nada. Mas vamos colocar que sim. É isso que eu ia provar para o pastor Aquitassos agora. Olha o que vai acontecer agora. Preste atenção. Ó, o que vai acontecer. Quer ver? Eu vou mandar colocar o texto lá no telão que usa o verbo bara por 3 vezes. O verbo bara por 3 vezes. E vamos ver se o verbo bara significa fazer algo do nada. Presta atenção. É isso que eu ia argumentar, e enquanto eu tentei argumentar, já cortaram a minha fala. Preste atenção. Agora eu estou aqui para fazer esse react, tá? Preste atenção. Olha o que vai acontecer. É isso aqui ó, que aconteceu. Ó. Como você falou que a maioria concorda, dá para ampliar um pouquinho? Vamos lá, nós temos 3 verbos aí, do verbo bara, do tronco car, terceira pessoa, do masculino singular, do tempo perfeito. Tirando o primeiro verbo ali, que nós temos um VAV conversivo ali. Aí eu pergunto, e criou Deus o homem à sua imagem, mas Deus criou homem, macho e fêmea, eu pergunto, Deus criou o homem do nada? Usando o verbo bara por 3 vezes no texto? E aí? Pode me explicar aí? E aí? E aí? Estão entendendo agora? Ficou claro para você agora, professor? Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E o verbo criar é o verbo bara, eu pergunto. Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, do nada? Ou Deus criou o homem do pó da terra? E agora? Como que me explica agora? O verbo bara dizer que significa criar algo do nada, quando esse verbo é usado por 3 vezes em Gênesis 1:27, eu pergunto, Deus criou o homem do nada? Deus criou então o homem, a imagem e semelhança de Deus. Eu pergunto, Deus é o nada? A imagem e a semelhança de Deus é o nada também? Imagem e semelhança daquilo que existe. Olha o genitivo. Imagem e semelhança de Deus. De Deus. Algo pertencente a alguém. Logo, imagem e semelhança de Deus não pode ser um nada, qual Deus criou um macho e fêmea. É o mesmo verbo. E agora? Quem é que me refuta agora? Vai? Usa o verbo bara para dizer para mim que é criar algo do nada. Vai? É isso que eu ia fazer com ele. E o que aconteceu?
Quando ele pressentiu, olha o que ele faz agora. Obrigado pela audiência, tá, gente? Tá aí. Eu tive a oportunidade? Não tive a oportunidade. Não me deram. Olha o que aconteceu. Aconteceu isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar novamente. Aconteceu isso aqui, ó, quando eu coloquei o texto na tela, para ficar mais fácil, ó. Lembrar que ele agora? Essa é a pergunta para mim? Isso não faz parte do tema. A criação, Ok, tá isso não bom. faz parte Obrigado. do tema. Nós não estamos falando sobre isso. Eu sei que no capítulo 1 de Gênesis há 3 situações de aparecimento do verbo Bará, um 21 e um 27. Nós podemos marcar outro debate se o senhor quiser conversar sobre isso. Vamos fazer o seguinte. Agora, podemos fazer sobre isso. Agora, o homem é feito do pó, o corpo do homem é feito do pó, no capítulo 2, e aqui a essência do homem é criado, mas isso aí não faz, isso é teologia. Nós estamos falando aqui, tem tantos argumentos importantes para nós falarmos sobre o tema do debate. Você quer participar com um outro dia sobre o... Ficou claro, gente? Ficou claro novamente? Ficou claro novamente? Ele sai pela tangente. Não faz parte do tema. Como não faz parte do tema? Deus existe. Se ele existe, existe por quê? Porque ele criou o universo. Tá, se ele criou o universo, criou de que forma? Como que não faz parte do tema? Não faz parte do tema porque ele não queria entrar no conceito bíblico. Sabe quando vai acontecer um debate teológico, eu e ele? Nunca, senhores, nunca. Nunca. Assim como não acontecerá um debate, eu com Rodrigo Silva, César Cavalcante, esquece isso. Esquece. Esquece. Pode acontecer com pessoas que se acham, que sabem de alguma coisa de exegese hermenêutica, que se acham, que pensam que sabem alguma coisa. Porque na hora do pega pra capar, a tete, ao vivo, já falei, ao vivo é outros 500. Ao vivo é outros 500. Tete a tete. E digo mais, quando me convidaram pro Redcast com o pastor Tassas, eu pensei que era eu e ele realmente. Depois que eu vi lá que o chileno ia participar. Ainda se equivocaram, dizendo que eu era ateu. Não sou ateu. Mas eu tô fazendo só esse react aqui, senhores, que eu preciso almoçar. Eu tenho um outro podcast hoje, será gravado, tá? Estarei num outro podcast hoje, vai ser gravado, depois eu vou disponibilizar aí no meu canal de cortes. Depois você se inscreva lá. Cortes do professor Fábio Sabino, tá? Para vocês não perderem nada. E se prepare, que virá vários cortes desse podcast de ontem, aí do Redcast, tá? Os meninos, o Rebelião Ateísta e o Deus Está Offline. Eu já pedi para eles baixarem, né, a live de ontem e fazer os cortes, mas eu não quero cortes longos, eu quero cortes curtos da minha participação. E depois eu vou pegar e vou deixar disponível o link completo. Mas antes de eu dar continuidade, gente, eu quero lembrar a todos vocês que esse é o mês do meu aniversário, dia 22 de julho, é o meu aniversário, e eu estou fazendo uma promoção para vocês não perderem essa oportunidade dos meus 10 livros. Eu tenho 10 obras publicadas, de R$ 1.650, que é o valor que custa comprando individualmente.